Você já pensou nas circunstâncias peculiares da crucificação do Pedro? É uma história envolta em mistério e intriga. A tradição conta que o Pedro, um dos apóstolos mais reverenciados, foi crucificado de cabeça baixa. Esta crucificação incomum ocorreu exatamente onde hoje está a Basílica de São Pedro, um local de imenso significado religioso. Mas aqui está um pensamento que pode causar um arrepio na sua espinha. Será que a crucificação do Pedro fez parte de um ritual satânico? Mergulhe nas profundezas da história enquanto exploramos os eventos e teorias em torno da crucificação do Pedro. No coração do Império Romano, a crucificação era uma forma comum de pena capital, reservada para os mais baixos dos baixos, os criminosos, os escravos e aqueles que ousaram desafiar o poderoso império. A crucificação não foi apenas uma sentença de morte. Foi um espetáculo público, uma demonstração do poder e da autoridade de Roma. Agora vamos considerar o Pedro, uma figura importante entre os apóstolos. Sua crucificação de cabeça para baixo não é explicada em detalhes nas páginas da Bíblia, mas essa narrativa foi passada ao longo dos séculos. A pergunta é, por que de cabeça para baixo? Alguns relatos sugerem que Pedro pediu isso, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Esse ato de humildade, de indignidade, tem sido imortalizado na tradição cristã. No entanto, há uma teoria mais sinistra que muitas vezes foi deixada de lado. A crucificação de cabeça para baixo de Pedro poderia ter sido uma forma de ritual satânico? O significado da cruz invertida é inegável. No simbolismo satânico, a cruz invertida representa um desafio à ordem divina, uma subversão das normas religiosas. Será que a morte de Pedro não foi simplesmente um castigo, mas uma oferta ritualística às forças das trevas? Claro, são meras conjecturas, teorias que têm sido sussurradas em tons baixos, ecos nos corredores do tempo. No entanto, elas têm um certo fascínio, uma atração que não pode ser ignorada. A história da final é muitas vezes mais complexa e intrincada do que a palavra escrita pode transmitir. À medida que nos aprofundamos nas sombras do passado, nos encontramos à porta de um local sagrado, um lugar de adoração, de reverência e talvez de segredos envoltos nas brumas do tempo. O mistério se aprofunda quando olhamos mais de perto o local da crucificação de Pedro. A Basílica de Pedro, um local de profundo significado religioso, fica no mesmo local onde Pedro foi crucificado. Este solo sagrado, repleto de história e espiritualidade, atrai milhões de peregrinos e turistas todos os anos. Mas a pergunta que estamos fazendo hoje não é de seu significado atual, mas de seu passado. O que levou a escolha desse local exato para a crucificação de Pedro? A praça que hoje abriga a Basílica já foi um movimentado circo romano, um lugar de espetáculo público e execução. Aqui, Pedro encontrou seu destino, crucificado de cabeça para baixo. Mas se a Bíblia não relata esse fato, então por que virou uma história tão aceita? A cruz invertida, agora um símbolo ligado a rituais satânicos, pode dar uma pista? A cruz invertida de fato tem sido usada no simbolismo satânico, representando uma oposição clara à fé cristã. Isso nos leva a uma pergunta arrepiante. Será que o local de crucificação de Pedro, agora um marco cristão reverenciado, foi escolhido exatamente por esse motivo? A crucificação de Pedro pode não ter sido apenas uma execução romana, mas um ritual saturado de implicações mais sombrias? A questão permanece. A crucificação de Pedro foi apenas uma execução romana, ou tinha um propósito mais escuro e sinistro por trás? Enquanto analisamos a história, ficamos com mais perguntas do que respostas. O entendimento tradicional da crucificação de Pedro nos diz que ele de fato foi crucificado de cabeça para baixo. Um ato de humildade significando que ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Através das lentes dessa narrativa, a Basílica de Pedro é um farol de reverência, erguida no mesmo terreno onde ocorreu este ato de fé. No entanto, uma teoria mais sombria surge, sugerindo um ritual satânico, usando o símbolo de uma cruz invertida. Esta teoria, embora arrepiante, apresenta uma visão alternativa dos eventos que aconteceram naquele chão sagrado. Embora essas teorias possam divergir significativamente, ambas ressaltam a profunda significância do local. Conforme mergulhamos no passado, somos lembrados de que a história muitas vezes contém várias verdades. A verdade sobre a crucificação de Pedro pode estar envolta em mistério, mas uma coisa é certa: ela continua a nos cativar e a nos intrigar mesmo após 2 milênios.